Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, tá certo? Amigos, neste vídeo nós vamos falar sobre um tema muito interessante. E este vídeo, ele é a resposta à dúvida de um internauta que acompanha aqui o nosso canal. Ele fez uma pergunta muito interessante, a pergunta é sobre qual é a relação etimológica entre a palavra serpente, dragão e serafim, certo? E essas dúvidas estão relacionadas com o texto ali de Gênesis, capítulo 3, verso 1, e também a outros textos da Bíblia hebraica, onde você encontra aí serpentes sendo mencionadas, serafim e tudo mais, serafins sendo mencionados, certo? Então, para responder essa dúvida, o nosso estudo vai ter alguns passos, tá? Para que no final nós possamos então ter uma resposta satisfatória, certo? Então o passo que será dado inicialmente é a tradução do texto de Gênesis 3:1, uma análise ali muito rápida da sintaxe só para nós termos uma ideia do foco do texto. Na sequência nós vamos falar sobre o contexto histórico, sobre a serpente dentro do contexto do Antigo Oriente. Depois de falar sobre a serpente no contexto do Antigo Oriente, nós vamos falar sobre a etimologia da palavra e, por último, então, nós vamos falar sobre a teologia do texto, certo? Então, deixe-me compartilhar com vocês o PowerPoint. Eu gostaria de convidar você que você acompanhe até o final este vídeo. Certo? Vamos lá, então. O texto que nós temos é esse daqui. Eu vou ler rapidamente as primeiras 3 cláusulas do hebraico, simplesmente aqui porque são aquelas que nos interessam. Então nós vamos lá. Vehanahash Haya Arum Mikol Hayete Hasade Asher Asa Adonai Elohim. Ok? Então nós temos Venahash Haya Arum Mikol Hayete Ha'asade Asher Asa Adonai Elohim, e a tradução é: e a serpente era sagaz de todo vivente do campo que fez o Senhor Deus, certo? Então, e depois nós temos: e disse para a mulher, é certo que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E ela faz essa pergunta aí para a mulher, certo? Bom, rapidamente eu coloquei aqui para vocês o texto, a tradução, a sintaxe e ao mesmo tempo análise e discurso, para você ter uma noção aí rápida do foco do texto que nós estamos lidando. O que acontece? Dentro da estrutura da Bíblia hebraica, na análise do discurso, uma sentença natural, ela acontece, uma sentença normalmente ela acontece da seguinte forma: uma sentença em Vaiktol, então que é uma sequência narrativa histórica. Então, por exemplo, e Deus criou o bem. Então você está dando um fato histórico e Deus criou o bem, tá? O Vaiktol aí seria uma sequência na narrativa histórica, e Deus criou o bem. Mas você poderia adicionar o seguinte: porque naquela época só havia o mal. Por que naquela época só havia o mal? Esse porquê torna agora a próxima oração como dependente da primeira. E essa segunda oração dependente, ela explica o pano de fundo da primeira, o pano de fundo histórico da primeira. Ou seja, quando Deus criou o bem, só havia o mal. Certo? É só mais ou menos para você ter uma noção aí da ideia de uma cláusula que dá sequência numa narrativa histórica, é aquela que é dependente a ela. Isso nós chamamos então de uma cláusula em Vaiktol, aquela que dá o início, e a cláusula Katal X, que é a que dá o pano de fundo. O que acontece? No nosso texto há uma inversão na estrutura da sentença.
de tal forma que a primeira cláusula é uma cláusula x-catal, ou seja, nós temos o primeiro verbo que aparece aqui é o verbo hayá, que está no tronco cal, na forma catal, e ele aparece depois do substantivo. Isso daqui é o que nós chamamos de x-catal. O verbo aparece depois do substantivo. Isso daqui é uma topicalização, ou seja, a ideia do autor aqui é nos mostrar que a serpente vai ter um papel muito importante na narrativa que ele vai colocar diante de nós na sequência. Então, sintaticamente, o foco do texto é a serpente, certo? Eu coloquei isso para você ter essa noção, não vou entrar em detalhes mais específicos, certo? Para nós não tomarmos muito tempo aqui. Bom, vamos lá, vamos falar rapidamente sobre o contexto histórico. Amigos, é importante a gente fazer essa reflexão histórica porque algumas pessoas, ao lerem ali o relato da serpente e lerem as histórias do Antigo Oriente Próximo, as pessoas podem pensar que Gênesis copiou as histórias do Antigo Oriente. E aí então é necessário uma reflexão aqui antes de avançarmos. Por exemplo, no épico de Enuma Elish, você tem ali Tiamat, que é uma divindade, que é uma cobra, em alguns momentos um dragão, certo? E Tiamat, ela vai ser derrotada por Marduk. Então, antes da criação, você tem duas divindades aí que vão lutar e Tiamat vai ser derrotada. E a partir de Tiamat, de parte de Tiamat, a criação vem a ser feita, vem a acontecer. Isso é interessante mencionar porque, por exemplo, alguns teólogos já chegaram até cogitar a hipótese de, por exemplo, a expressão ali, Tohu, vir de Tiamat. Por exemplo, Tohu, quando ali em Gênesis 1:2, Tohu Vavurro, sem forma e vazia, vir de Tiamat, porque Tiamat representava o caos dentro da mitologia babilônica. Então veja, uma pessoa ao ler essa mitologia, ela vê, pô, Tiamat, uma cobra e tal, cobra aparecendo ali em Gênesis, e a pessoa ligar essas coisas. Mas é necessário perceber que o livro de Gênesis, ele rejeita tudo isso. Porque, por exemplo, quando Gênesis narra a criação, você simplesmente tem e disse Deus, e as coisas acontecem. Não aparece Deus pelejando com nenhuma outra divindade sendo destruída, e para isso a terra sendo criada, nada disso acontece. Então veja, Gênesis já começa rompendo com os mitos do mundo antigo. Então isso é importante. Gênesis, ele é uma correção dos mitos do mundo antigo, porque veja, se houve uma história, no caso a história que nós temos ali do capítulo 1 a 3 de Gênesis, ok? Criação, casamento, queda. Logo, essa história ela teria que repercutir em outras partes do mundo, porque se é uma história verdadeira. E também seria ampliada, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quando a história foi passando de geração para geração, várias coisas foram sendo aumentadas. Então você tem contos sumérios, mitos de outras regiões do mundo antigo, Babilônia e etc., aonde você tem detalhes muito parecidos com o do Gênesis, mas você percebe que o do Gênesis ele é bem diferente, ou seja, Gênesis rompe com os mitos antigos. Nós podemos dizer que Gênesis é uma correção dos mitos antigos. Por exemplo, falando da serpente no mundo antigo, no Antigo Oriente Próximo, eu gostei muito aí por exemplo, nesse sentido, dessa citação que eu coloquei para vocês, onde diz assim: algumas alusões nas escrituras hebraicas a cobras podem ser aplicadas a outras criaturas temidas ou são usadas figurativamente para o poder militar de povos estrangeiros. Por exemplo, é mais provável que a serpente em Amós 9:3 seja um habitante do que uma serpente. Isaías 27:1 traz a espada contra o Leviatã, a serpente fugaz ou veloz, e o Leviatã, o tortuoso, tá? Cobra do mar também menciona-se.
provavelmente uma alusão aí ao julgamento vindouro da Síria ou Babilônia, né? Então, e do Egito, né? Então, você tem poderes que são antagônicos a Deus na Bíblia hebraica, que muitas vezes eles são descritos, eles são personificados por animais, por estes seres que aparecem na cultura do mundo antigo. Então você tem o Leviatã, uma cobra, né, do mar, e você tem muito essa ideia dentro do contexto do Antigo Oriente. E os escritores bíblicos, e muitas vezes, eles usam essas imagens, porque essas imagens representam o caos, representam o mal, representam aquilo que é ruim, para descrever os inimigos de Deus de uma forma figurada. Porque dentro daquele contexto que eles viviam, as pessoas conheciam essa linguagem. Então, as pessoas, ao lerem isso, as pessoas associariam, certo? Por exemplo, o Nahum Sarna, ao comentar Gênesis, ele diz o seguinte: em todo o mundo antigo, a serpente foi dotada de divinas qualidades semidivinas. Foi venerado ou venerada como um emblema da saúde, flexibilidade, imortalidade, sabedoria oculta e mal caótico, e foi frequentemente adorada ou adorado. Coloquei ali um U em vez do A. A serpente teve um papel significativo na mitologia, o simbolismo religioso e os cultos do Antigo Oriente. Então, a serpente ela teve um papel muito interessante na mitologia do Antigo Oriente. Por exemplo, os faraós no Egito, se você pegar imagens na internet, você pode pesquisar aí no Google, você vai ver que os faraós, eles tinham uma cobra bem na frente aqui agora esqueci como é que é o nome daquele que eles usavam na cabeça. Ele tinha uma cobra aqui que dá um símbolo de sabedoria, de inteligência, então, e as cobras elas tinham essa ideia, elas foram adoradas e tudo mais dentro do Antigo Oriente. O John Walton, por exemplo, no comentário dele de Gênesis aí, falando sobre o contexto cultural de Gênesis, ele diz o seguinte: no Egito, onde Israel passou vários séculos, a serpente foi considerada uma criatura sábia e mágica. A deusa padroeira do Baixo Egito é representada como uma cobra, Uraeus, na coroa do faraó. Isso veio a simbolizar o poder do faraó. Mas além disso, Apopis, o inimigo dos deuses, na forma de uma cobra, representa as forças do caos. Mais significante na Babilônia são as características intrigantes do deus sumério Ningxi-Zidá, ou Gizidá, deus da cidade de Gishbanda, nas proximidades de Ur. Não somente essa é uma das divindades que oferece a Adapa, o pão da vida, pelo qual ele poderia atingir a imortalidade, ele também é em forma de serpente, ou ele também é uma forma de serpente. Governa o submundo e está conectado a alguma árvore primordial. Ningxi-Zida era um poder do submundo onde ele realizou o cargo de seu trono. Originalmente ele parece ter sido um deus, pois o nome dele parece significar Lorde Árvore Produtiva. Talvez Deus das raízes das árvores sinuosas, como ele era originalmente previsto em uma forma de serpente. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para o contexto do Antigo Oriente, nós temos vários mitos envolvendo serpente, envolvendo uma árvore. Perceba o seguinte, o que eu gostaria de colocar com esse contexto histórico diante de você, primeiramente, o que eu disse inicialmente. O relato da criação de Gênesis, ele rompe com os relatos de criação do Antigo Oriente, ok?
E eu também disse que o relato de Gênesis ele é mais antigo, não o texto de Gênesis, mas eu estou dizendo o relato que ele registra, ok? Então, todos esses mitos eles são derivados de uma verdadeira história. Esses mitos, então, são ampliações da verdadeira história. E é interessante que se nós encararmos dessa forma, você pega que nem esse deus sumério, onde ele é um deus do submundo, ele é representado por uma serpente, o Lorde, e também né, chamado de Lorde da árvore produtiva. É ele que oferece o pão para Adapá, né? Que alguns entendem como sendo Adão, ok? Então, que esse pão que daria a imortalidade. Então, você tem esses mitos, ok? Você tem esses mitos e eles são interessantes. Para você entender, então, que a serpente ela é vista no mundo antigo exatamente com essa mentalidade. E quando Moisés escreve o livro de Gênesis, já por volta de 1450, por aí, Moisés escreve o texto de Gênesis conhecendo todo esse contexto, porque Moisés morou no Egito e Moisés conheceu essa cultura. E o povo de Israel também estava familiarizado com isso. Então, tudo isso é muito interessante, porque Moisés ele tem esse background histórico. E aí que está um ponto bem interessante que eu vou colocar no final na análise teológica. Nós vamos parar por aqui com a análise histórico-cultural. Eu creio que já deu para nós não nos delongarmos mais neste vídeo. Eu creio que já deu para você entender aí como que a serpente era vista de forma breve dentro do contexto do Antigo Oriente. Agora nós vamos partir para a nossa palavra-chave. E a nossa palavra-chave é Nahash. Nahash é a palavra para serpente. Nós vamos ver a etimologia desta palavra, então. Se nós olhar no árabe, ela vai aparecer no árabe Hanash, no etíope Nahas, como sendo serpente, ok? Ela aparece nessas duas línguas cognatas como serpente. No ugarítico, ela aparece como Nahash, Nahash, serpente, cobra. Neste outro dicionário de ugarítico também, esses aqui são dois dicionários de ugarítico, certo? Neste outro dicionário de ugarítico também nós temos Nahash, cobra, certo? Desculpe, serpente, Nahash, serpente. Então, etimologicamente falando, a palavra Nahash, como vai aparecer em Gênesis, vai aparecer no ugarítico, vai aparecer também aqui no árabe e no etíope, ou seja, como ela aparece nas línguas cognatas, etimologicamente ela significa serpente, certo? Essa palavra significa serpente. Bom, vamos avançar aqui para a Bíblia hebraica, o uso que é feito dessa palavra na Bíblia hebraica. E aí, eu gostaria de citar esse léxico, onde nós temos o seguinte: serpente, cobra, víbora, isto é, um réptil venenoso que pode representar várias espécies. Serpente do mar, monstro do mar, isto é, criatura em casa na água. Nota, isso pode se referir a um dragão mitológico ou um crocodilo normal. Dragão, aí ele cita outra fonte, né, que vai botar dragão, serpente, isto é, a criatura faladora e tentadora do jardim. Então veja, etimologicamente a palavra significa serpente, mas ela também vai ser usada para dragão e tudo mais em outros momentos. E já já eu vou explicar o porquê disso. Ok? No dicionário exegético nós temos o seguinte: identificação. A Palestina hoje é o lar de mais de 30 mil espécies de cobras. Apenas 6 são venenosas. Tais espécies, presume-se, estão em quase todas as referências bíblicas a cobras. O som de Eif, em muitos termos hebraicos, é provavelmente uma onomatopeia do barulho do sopro da cobra. O termo genérico é Nahash, que aparece em paralelo com aí outros termos. Então,
O que acontece, amigos? Eu não vou imitar o som da cobra aqui para vocês não ficar rindo de mim. Mas a ideia é que ali a palavra então, ela é uma onomatopeia, ela tem a ver com o som que a cobra faz. E a palavra que nós estamos averiguando, a palavra Nahash, ela é uma palavra genérica. E geralmente ela vai ser modificada por outras dessas palavras que estão aí abaixo, que você vê então. Pom, víbora, peten, naja e assim por diante. Ou seja, quando o escritor bíblico queria especificar que tipo de cobra ele está falando, ele usava outra palavra junta, em paralelo, ou descrevendo a Nahash, melhor dizendo, modificando ela, para que o leitor soubesse de forma clara de que cobra ele está falando. Lá em Gênesis nós não temos nenhuma informação, simplesmente ele usa Nahash, serpente, ou seja, é o que nós temos lá, certo? Aí o que acontece? Para nós entendermos a relação disso daí com dragão, serafim, é importante nós entendermos o seguinte: existe um outro adjetivo que é usado em alguns momentos junto com Nahash, né, que modifica Nahash, que é sarafá, ok? Para indicar tanto a coloração ou a mordida. Então, esse adjetivo que muda Nahash, ele é importante de ser observado. Então, ele vai indicar tanto a coloração avermelhada, a cor vermelha, quanto a mordida. Agora, o que é interessante é o seguinte: quando nós vamos para o ugarítico ver a etimologia da palavra, então aí, que é essa palavra aqui, saraf, que ela vai aparecer no ugarítico como shraf, ela é queimar no ugarítico, significa queimar. No acadiano também ela vai significar, também ela tem essa ideia de queimar no acadiano, ela também aparece no acadiano como queimar. Então veja, essa palavra que ela modifica serpente, que geralmente é traduzida na Bíblia pelos tradutores como abrasadora, etimologicamente essa palavra tem a ideia de queimar, né? As serpentes que as mordidas delas queimavam, essa ideia de queimar, certo? E aí você pode ter uma ideia de algumas mitologias relacionadas a dragão. Mas vamos continuar aqui. Quando Saraf aparece como um substantivo, indica tanto serafins quanto serpentes no deserto. Números 8:21. Aqui é interessante observar o seguinte: perceba que para indicar serafim, a palavra que é usada não é Nahash, mas é Saraf, ou seja, não é a mesma palavra. Então, etimologicamente falando, serafim e serpente são animais, são seres distintos, ok? Então, a etimologia de serafim, ela está ligada a algo que queima, essa ideia de fogo, queimar e tudo mais, como aparece a palavra serafim ali em Isaías capítulo 6, verso 2 e 6. Certo? Então, etimologicamente é dessa forma. Agora, o que acontece? Essa palavra ela pode aparecer relacionada às serpentes do deserto, mas veja, ela está caracterizando a serpente, certo? Ela pode aparecer como um substantivo ali para a serpente e também caracterizando a serpente. Então, o que acontece? Aqui que precisa se estabelecer a distinção e ela precisa ficar clara. Nahash, etimologicamente, é uma palavra genérica que simboliza serpente. Para você formar a ideia de serpente abrasadora, ou serpente que queima, essa ideia de queimar, também etimologicamente, se usa saraf junto como adjetivo. Só que saraf, como um substantivo, também vai indicar serafim, certo? Então, etimologicamente, a palavra para serpente lá é uma e para serafim é outra. Eu espero que isso tenha ficado claro e eu tenha respondido a dúvida
até aqui, então, a diferença. Agora falta uma, que é dragão. Bom, e para isso eu gostaria de citar Gesênios, porque ele cita um texto aí que é bem interessante nós observarmos, que é o texto de Jó. Uma serpente assim chamada pelo seu som, né, ele vai citar a mesma coisa, a questão do nome, a ideia do som que ela faz. Então, serpente ou dragão, né, na parte norte do céu. Então, vamos dar uma olhadinha aí no termo Nahash, como que ele aparece em Jó, aí no capítulo 26, verso 13. Jó 26, 13. Certo? Então, nós temos aqui Jó 26, 13, onde nós temos assim: com seu sopro os céus ficam limpos, sua mão feriu a serpente à risca. Né? Aqui aparece serpente. Outras traduções vão colocar dragão aí em Jó. Possivelmente porque o que se entende? Uma vez que aparece essa ideia de serpente abrasadora, serpente que queima, e como eu já disse para vocês aqui, esses animais que são antagônicos a Deus, são animais que representam forças malignas dentro da cultura do Antigo Oriente, e eles são usados muitas vezes na Bíblia para personificar as forças do mal. Então parece que muitas vezes aqui aos tradutores colocarem, eles colocam dragão, porque você tem essas ideias mitológicas no mundo antigo. E aí, como você tem essa ideia da serpente que queima, da cobra que queima, né? E é interessante porque a mesma tradição judaica e o próprio Flávio Joséfo vai mencionar, vai dizer que a cobra do Jardim do Éden, ela tinha asas, ela voava. Então, veja como que as coisas vão se ampliando. É aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, o próprio Joséfo, eu não me lembro se é Gênesis Rabá, mas tem umas 3 fontes judaicas, depois eu posso passar para vocês, deixar na descrição, que elas dizem que a serpente do Jardim do Éden, ela tinha asas. Então você começa a juntar essas ideias na cabeça do povo antigo, uma serpente com asas, uma serpente que queima, né, que ela morde e queima. Você tem ideias surgindo de dragões e etc, essas coisas. Mas o que precisa ficar claro é que etimologicamente você não tem uma relação entre a palavra serpente, entre a palavra dragão e a palavra serafim. Ok? O que acontece é que você tem uma palavra genérica para serpente e quando você vai relacionar, por exemplo, serafim ali e tal, é por palavras que modificam ela. E dragão acaba sendo uma consequência, essa ideia de dragão acaba sendo uma consequência histórico-cultural da interpretação dessas palavras, da interpretação de serpente, da visão de serpente que o pessoal tinha no mundo antigo, certo? E aí o que acontece? Na Bíblia, na revelação posterior, então quando nós olhamos Jó, Isaías e outros livros, como serpentes, dragões, esses animais, eles eram muitas vezes usados para descrever o caos, para descrever o submundo, tudo aquilo que é negativo. Então, muitas vezes eles são personificados, nações são descritas como esses animais para descrever que essas nações, esses povos, eles são inimigos de Deus, ok? Eles são forças que se opõem a Deus, ao Deus de Israel, certo? Então, esses textos, eles têm que ser entendidos desta forma, e não como se o escritor bíblico cresce nessas lendas, certo? E avançando então, para nós falarmos de uma teologia do texto, 2 coisas eu gostaria de mencionar, e esse termo aí, desmitologização, eu tomo do Sarna, porque literalmente o que Gênesis nos oferece é uma desmitologização da serpente. A serpente ela é tida como algo divina, algo que dava sabedoria, um Deus do caos, e não é assim que ela é apresentada. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, ela não é apresentada como um ser divino. Tá? Ela não possui poderes ocultos. Então, todos aqueles
poderes que a serpente possuía no mundo antigo, dentro da cultura antiga, ela não é apresentada no livro de Gênesis tendo aqueles poderes. Ela não é apresentada no livro de Gênesis como sendo divina. Então, o texto de Gênesis 3, ele rompe com esses relatos do mundo antigo, certo? E a serpente lá ela é descrita unicamente como alguém sagaz, alguém esperta, ela é esperta. Nós não sabemos, através da escritura, né, a serpente tem sido associada a Satanás há muitos séculos por muitos teólogos. Se você der uma olhadinha, por exemplo, você pode pegar o Word Biblical Commentary, você pode pegar o mesmo comentário em português do Bruce Waltke de Gênesis, que é um bom comentário, ele também vai colocar isso lá, certo? Então, o que acontece? A serpente ela é vista como uma representação de Satanás há muitos séculos, tanto dentro da teologia judaica quanto da teologia cristã. E aí vem os debates, né? Será que era a serpente ali o animal mesmo? Será que Satanás possuiu e tudo mais? Bom, eu não vou entrar nessa discussão neste momento, ok? Eu creio particularmente ali que possivelmente Satanás possuiu a serpente e tudo mais, mas né, não é o foco do nosso estudo. Então, mas o que eu gostaria de mencionar, deixar claro para vocês, é que dentro desse todo esse contexto que nós vimos aí, é que quando nós lemos o relato de Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 1, mais uma vez Gênesis 3, capítulo 1, ele rompe com o relato do mundo antigo. Então a serpente ela não é apresentada como divina, ela não tem todos aqueles atributos e ela também não é venerada como no mundo antigo, no Egito e em outros lugares. Então quando Moisés escreve Gênesis capítulo 3, verso 1, lembre-se do que eu falei do contexto histórico-cultural no passado, há pouco tempo atrás, no nosso vídeo. Lembre-se que eu falei para você que Moisés foi criado no Egito e ele conhecia tudo isso? Pois é, quando Moisés escreve Gênesis capítulo 3, verso 1, ele tem tudo isso em mente. E ele não coloca isso em Gênesis. Ou seja, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá a perspectiva correta sobre a serpente. Ela é apenas um animal criado por Deus. Ele faz a questão de dizer lá que ela era criada por Deus em Gênesis capítulo 3, ok? Mais sagaz dos animais que Deus criara. Então perceba que Moisés está rompendo com isso. E para fechar, eu gostaria de ler o comentário do Jacques Ducan, que em minha opinião ele oferece uma boa teologia do texto, onde ele diz assim: as escrituras hebraicas conhecem bem essa figura da serpente e a identificam como inimiga de Deus. Da mesma forma, a mitologia representa a serpente como a personificação do mal. Nas mitologias babilônicas e egípcia, a serpente antiga é um símbolo familiar do inimigo maligno contra o qual os deuses são chamados a lutar. À luz dessas evidências, Cassuto, comentando essa passagem do Gênesis, identifica a serpente como o símbolo do mal, o inimigo do homem. Então, o que nós podemos tirar de teologia do texto? Além daquilo que eu já comentei agora há pouco sobre o que Moisés demitologizando a serpente. Isso daí, né? Que a serpente ela é um símbolo do mal. Então ali a serpente ela é personificada, como em outros textos, como sendo inimiga de Deus. E eu concordo com o professor Jacques Ducan ao observar o texto hebraico. Certo? Então, e isso também é reforçado pelo Novo Testamento. Se nós pegamos Apocalipse capítulo 12, vai falar de Satanás como a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente. Então você veja que se usa essas imagens para descrever Satanás, para descrever o antagonista de Deus e do homem. Então você percebe que lá a serpente, né, a palavra serpente, a palavra dragão, ela é usada no Apocalipse capítulo 12 para descrever quem? Satanás, que é o antagonista do povo e o antagonista de Deus. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Lehi Traot. Até a próxima.